Hoje nós vamos falar sobre threads, é um assunto que tem tudo a ver com programação concorrente, que é um dos tópicos do nosso currículo. Processos e threads, certo? Processo é um negócio que você já está muito acostumado, já deve ter visto ali no sistema operacional que você usa. A definição mais simplória, digamos assim, é um processo, é um programa que está executando no seu computador, certo? No seu sistema operacional. Aqui eu trouxe um exemplo lá da tela do Windows, né, de gerenciador de tarefas, para você visualizar ali vários processos em execução, e dentro de um processo a gente pode ter subprocessos também, né? Relembrando aquilo que a gente viu lá no início do assunto, se eu perguntar para vocês quantos processos podem ser executados simultaneamente, exatamente ao mesmo tempo, em um computador com uma única CPU, a resposta tem que ser 1, né? Porque nós discutimos que, por uma questão de física, né, de limitação física, apenas num dado instante de tempo, num micro, nano instante de tempo, apenas um processo pode ocupar a CPU. O que acontece nas nossas máquinas é que elas acabam trocando, né, o nosso sistema operacional acaba trocando tão rapidamente o processo que está em execução, cada processo ganha uma fatia de tempo bem pequena e acaba trocando, né, o processo que está com o tempo de CPU, que a gente tem a ilusão de que tem vários programas rodando simultaneamente. Mas, na verdade, eles estão concorrendo pelo mesmo recurso, pela mesma CPU. Por isso que a gente chama de programação concorrente. Aqui eu dou um exemplo, né? Que uma CPU executa apenas um processo por vez. Aquilo que eu vinha dizendo para vocês, que no decorrer de 1 segundo, você pode ter vários processos sendo executados ao mesmo tempo. Isso que dá para nós a ilusão de simultaneidade, né? Que a gente também chama de pseudo-paralelismo. O que acontece é que o sistema operacional troca muito rapidamente aquele processo que está usufruindo, digamos assim, da CPU em um dado momento. E esse mecanismo de trocas, que para nós é transparente, isso fica em nível de sistema operacional, é chamado de multiprogramação. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo, para a gente entender um pouquinho da estrutura, como isso funciona. Imagine que eu tenho 4 processos independentes aqui, o processo A, B, C e D, certo? Em um computador com uma única CPU, esses processos eles nunca vão executar simultaneamente. Sempre vai ter um processo executando e o nosso sistema operacional faz esse que a gente chama de rápido chaveamento, faz o chaveamento entre os processos para dizer qual processo usa a CPU num dado momento. Então aqui ele fica trocando, né? Ele dá um pouquinho de CPU para cada processo e ao longo do tempo essas trocas ocorrem várias vezes e a gente tem essa ilusão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui aparece um termo chamado contador de programa. O que é esse contador de programa? Quando ocorrem essas trocas, o nosso programa ele executa várias linhas de código. Ele é composto, né, por várias linhas de código. À medida que o nosso programa vai executando, então aqui eu vou fazer um exemplo, 4, 5. À medida que o nosso programa vai executando, o sistema operacional controla isso para nós, ele controla, a grosso modo, né, qual linha de código o seu programa está executando num dado momento. Isso em nível de sistema operacional é muito mais baixo nível, né? Isso envolve aquelas instruções de CPU, né? Mas a gente consegue entender pensando em linhas de código. Então, cada processo, o nosso sistema operacional, a estrutura interna dele define uma variável extra para cada processo, chamado contador de programa, ou Program Counter. Esse contador de programa, ele guarda, em dado momento, qual é a linha de código, em qual momento, em qual linha de código um determinado processo está executando.
Por que ele precisa ter essa estrutura aqui? Por conta dessas trocas. Quando esse processo A aqui voltar a ganhar novamente um tempo de CPU, é necessário saber em qual linha de código ele está executando, ou para saber qual é a próxima que ele vai executar, certo? Então, internamente, o nosso sistema operacional guarda essa estrutura aqui num contador, uma variável extra, para dizer qual é a linha de código, qual é a instrução que cada um processo está executando. Isso eu acho que talvez vocês devam ter visto lá na disciplina de sistemas operacionais. Pelo menos é lá que o objetivo é apresentar esses detalhes mais baixo nível. Bom, quando você tem um programa, né, você pode, a grosso modo, pensar que um programa é um processo, né, mas existe uma sutil diferença entre eles, né? Um programa, ele é composto não só pelo algoritmo, né, pelo passo a passo, mas também pelas entradas e saídas. Então, seu programa ele sempre tem entradas e sempre tem saídas. Um processo é uma atividade que ocorre dentro desse seu programa. E esse processo é o que pode ser pausado e retomado em algum momento. Então, isso inclui um programa, suas entradas e saídas e um estado. O estado é aquilo que eu vinha dizendo para vocês antes, né? O contador de programa, digamos assim. Aqui eu tentei trazer um exemplo para ver se fica mais claro. Imagine que você tem aqui preparar pizza e primeiros socorros. Imagine que você tem dois processos, né? O processo preparar pizza e o processo primeiros socorros do filho. Imagine que você está lá executando aqui o processo de preparação de pizza. A preparação de pizza envolve misturar os ingredientes, depois abrir a massa, depois colocar o molho de tomate em cima, queijo, os demais ingredientes, botar a pizza para assar, né? Esse é o passo a passo, né? As etapas, as atividades que precisam ser feitas. Imagine que no meio desse processo de preparação de pizza, o seu filho, ou sua namorada, enfim, corta o dedo ou se machuca fazendo alguma outra coisa. Imediatamente você vai interromper esse processo de preparação da pizza e focar num outro processo, que é um processo de primeiros socorros, que também tem uma sequência de passos aqui para ser executado, né? Então, você pausa o processo aqui da pizza, pausa, e dá foco no processo, né? Troca o contexto, salva o momento que você estava aqui, né? O momento da preparação de pizza, em qual etapa que você estava, para prestar os primeiros socorros, e depois estava aqui, vai fazer os primeiros socorros, e depois volta para continuar a receita da pizza. O seu processo ele pode ser pausado, porque ele tem, além do algoritmo, né, ele tem também o controle das entradas e ele tem também um estado.